Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. O rei Davi teve a ideia de construir uma casa para o Senhor, mas o profeta Natã replica, em nome de Deus, que não será ele que vai construir uma casa para o Senhor, mas o Senhor que vai construir uma casa, isto é, uma descendência para Davi. Quando Davi morrer, o Senhor suscitará depois dele um filho dele, e confirmará sua realeza. Eu serei para ele um pai, diz o Senhor, e ele será para mim um filho. Portanto, um descendente de Davi será filho de Deus. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Filho de Deus e com reinado perpétuo. Esta profecia só tem sentido pleno em Jesus. Quando o anjo anuncia a Maria sobre a sua gravidez, o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre e o seu reino não terá fim. E hoje, quando nós lemos o cântico de Zacarias, que profetizou logo depois de dar o nome ao seu filho João Batista, vemos como ele reconhece que Deus cumpriu a sua promessa. Ele visitou e redimiu o seu povo e fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como tinha prometido outrora pela boca dos santos profetas, entre eles o profeta Natã. O cântico se divide em duas partes. A primeira louva a misericórdia de Deus, não só desde Davi, mas desde Abraão. A segunda parte dirige-se ao menino. E tu, menino, João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás à sua frente para preparar os seus caminhos, anunciando ao povo a salvação e o perdão dos pecados. Há uma referência aqui ao sol que nasce. O sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte. Este sol que nasce do alto é Cristo. A aurora do dia em que o sol nasce do alto é hoje. Por isso, este cântico fica bem na missa da manhã do dia 24. O Salvador ainda não nasceu, mas nós já percebemos a sua aurora. O desejo de Deus é de fazer para Davi uma casa, uma descendência, um trono estável, de fazer surgir dele um descendente que será filho de Deus, e com reinado perpétuo, mas também é desejo de Deus que nós habitemos na sua casa, que nós moremos onde Ele está, no céu. Assim como é desejo dele fazer de nós a sua casa. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a Ele, e faremos nele a nossa morada. Isso acontece em toda alma que está em estado de graça. Quem está em estado de graça, ouve de Deus aquelas palavras dirigidas ao filho mais velho. Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. A graça, esta vida de Deus em nós, que é infinitamente superior à minha própria vida natural, é o dom que Cristo nos veio trazer, recuperar, porque havia sido perdido por Adão, para ele próprio e para toda a sua descendência. O pecado é trevas, a graça é luz. O pecado imerge na escuridão. A luz vem nascendo do alto para nos libertar das trevas e nos conduzir no caminho da paz. Vamos pedir que hoje nós sejamos de tal modo acolhedores que o menino Jesus, que é Deus, possa fazer morada em nosso coração. Que não se ouça aquela palavra tão triste do Evangelho, não havia lugar para ele. Vamos pedir que nós sejamos fiéis a tão grande dádiva. O céu nos enviou um menino que, sem deixar de ser Deus, se fez homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Vamos pedir que o nosso coração, a nossa alma, o nosso corpo sejam moradas dignas desse tão grande Rei que vem para nos salvar. E vamos pedir perdão pelas vezes em que nós fomos infiéis, que nós fomos indignos de tão grande presente, e pedir a Ele a graça da fidelidade. Esta fidelidade deve perdurar até o último dia da nossa vida terrestre. Seja esta sobrevida grande ou pequena, seja de muitos anos ou de alguns segundos, peçamos a Deus que nos dê a graça de sermos fiéis a Ele.
Que Maria Santíssima, a Virgem Fiel, e o seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.